Segunda-feira, 8 de abril de 2019, o Imaculada Notícias está no ar. E no boletim de hoje você vai ver que, segundo o Datafolha, Bolsonaro é o presidente com maior índice de reprovação. E confira mais. Completam um ano desde a prisão do ex-presidente Lula. MASP abre exposição sobre obra da modernista Tarsila do Amaral. E o primeiro-ministro de Israel é duramente criticado por declarações sobre a ocupação na Cisjordânia. E completam 25 anos do genocídio que matou pelo menos 800 mil pessoas em Ruanda. Tudo isso e muito mais você acompanha agora na edição do Imaculada Notícias. E de acordo com o Datafolha, o presidente Jair Bolsonaro é o presidente com maior reprovação desde a redemocratização em 1985. A maioria dos entrevistados, por outro lado, tem a expectativa de um governo bom ou excelente. O presidente Jair Bolsonaro teve a pior avaliação de um chefe de Estado nos primeiros 3 meses do primeiro mandato desde 1985, de acordo com uma pesquisa divulgada neste domingo. A consulta Datafolha revela que 30% dos brasileiros consideram o governo ruim ou péssimo, enquanto 32% avaliam como bom ou excelente e 33% como regular. No entanto, 59% dos entrevistados têm a expectativa de que Bolsonaro vai fazer uma gestão boa ou excelente. Este número era de 65% antes do início do mandato. O índice após os 3 primeiros meses do primeiro mandato foi muito menor no caso dos antecessores pós-redemocratização. Nenhum dos 4 teve mais que 19% de reprovação. Ao jornal Folha de São Paulo, Bolsonaro disse que não ia perder tempo para comentar a pesquisa do Datafolha. E preso desde o dia 7 de abril de 2018, o ex-presidente Lula sempre negou todas as acusações e denunciou que ele considera ser uma farsa jurídica. Ele só saiu do cárcere para prestar depoimento e para ir ao velório do neto. De que pode demorar um pouco, mas nós vamos vencer essa batalha. Luiz Inácio Lula da Silva completa 1 ano na prisão. Desde a chegada a Curitiba, o ex-presidente saiu apenas 2 vezes. Uma para ir ao velório do neto e outra para prestar depoimento. Aos 73 anos, Lula não se deixa abater mesmo com a eleição de Jair Bolsonaro. Além disso, Sérgio Moro, juiz responsável pela primeira condenação, foi nomeado ministro da Justiça. Todos os dias ele se exercita na cela de 15 metros quadrados, lê, escreve cartas para serem publicadas pelo Partido dos Trabalhadores e se esforça para provar sua inocência diante do que considera uma farsa judicial para afastá-lo do poder. Lula cumpre uma pena de 12 anos no caso do triplex do Guarujá, mas o tempo pode dobrar se a condenação no caso do sítio de Atibaia for ratificada em segunda instância. As notícias levadas pelos advogados nas visitas diárias não poderiam ser piores. Nenhum recurso conseguiu a libertação, e na última quinta-feira o Supremo Tribunal Federal adiou indefinidamente as discussões sobre uma mudança na jurisprudência para condenados em segunda instância. Dependendo do resultado, Lula poderia ser solto. O novo revés deixa tudo nas mãos do Superior Tribunal de Justiça, uma espécie de terceira instância que pode examinar o recurso de Lula nos próximos dias. Em 8 de julho, um juiz plantonista aproveitou a calmaria de um domingo para ordenar a liberação, e iniciou uma cruzada de decisões judiciais que só foram resolvidas com uma ordem final que o manteve preso, após horas de tensão. Foi quando Lula esteve mais perto da liberdade. E começou na semana passada, no Museu de Arte de São Paulo, MASP, uma mostra com a obra de Tarsila do Amaral. Esta é uma das maiores exposições já realizadas sobre a artista. São cerca de 120 trabalhos da pintora, obras raras que vão do início de sua carreira, na década de 1920 até a segunda metade do século XX. Entre as telas está o Abapuru, considerado a obra-prima de Tarsila, e que volta ao Brasil depois de mais de uma década. Tarsila era do interior, de Capivari, cidade a 140 quilômetros de São Paulo.
foi uma das artistas centrais da pintura brasileira e da primeira fase do modernismo. Tarsila pintou com cores vibrantes cenas do folclore e cenas do cotidiano brasileiro. Mas a essa brasilidade, os acadêmicos responderam torcendo o nariz. A obra de Tarsila era considerada de mau gosto por causa dessas escolhas. É o encontro entre Tarsila e o museu projetado por outra grande artista, a arquiteta Lina Bobardi. O MASP também foi uma ousadia com seu bloco de concreto suspenso no ar. No vão livre, centenas de pessoas formaram fila. Dentro as 92 obras entre desenhos e pinturas, operários, a negra e o mais famoso quadro da artista, o Abaporu, que em Tupi-Guarani significa homem que come. Pintado em 1928, inaugurou o movimento antropofágico nas artes. Há 11 anos, o quadro não era exposto em São Paulo. A tela pertence a um colecionador argentino e fica exposta no Museu de Arte Latino-Americano de Buenos Aires. A exposição em São Paulo é, por isso, uma oportunidade de ver o Abaporu e como a pintura de Tarsila mexe com a sensibilidade das pessoas. E às vésperas das eleições, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi criticado por declarações sobre a anexação da Cisjordânia ocupada. A região é considerada um dos principais obstáculos para a paz no Oriente Médio. Após afirmar que prevê anexar as colônias na Cisjordânia ocupada caso vença as eleições legislativas da próxima terça-feira, o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, foi criticado. As declarações dadas 3 dias antes das votações são um aceno para os eleitores conservadores. Benny Gantz, ex-chefe de gabinete e principal rival do premier, condenou as afirmações. O líder da coalizão centrista da formação azul e branco questionou por que Netanyahu não anexou a Cisjordânia durante os 13 anos em que esteve no poder, se essa era sua intenção. Um alto dirigente da Organização pela Libertação da Palestina, Saeb Erekat, disse que a declaração não foi surpreendente. Mevlut Cavusoglu, chefe da diplomacia turca, considerou como irresponsáveis as declarações do primeiro-ministro. As colônias instaladas nos territórios palestinos ocupados por Israel desde 1967 são ilegais sob a lei internacional e são vistas como um dos principais obstáculos para alcançar a paz no Oriente Médio. A anexação da região poderia significar a morte definitiva da chamada solução de 2 estados, isto é, a criação de um Estado palestino que coexistiria com Israel. E a Secretaria de Estado de Educação publicou edital hoje com a abertura de cadastro de profissionais para atuar em cursos de educação profissional no Pronatec em caráter temporário. O processo seletivo envolve a inscrição e a análise do currículo e da formação acadêmica. O formulário de inscrição estará disponível no site da Secretaria de Educação, que é o sistemas.sed.ms.gov.br, a partir das 8 horas desta quarta-feira, dia 10, até o dia 25 de abril. As funções disponíveis para os profissionais do Pronatec são as seguintes: coordenador técnico de curso, supervisor de curso, supervisor de programa, orientador, professor, profissional de apoio às atividades acadêmicas e administrativas, entre outros. Então, se você se interessou por alguma dessas vagas, você pode buscar o site da Secretaria de Educação. E no próximo bloco você vai conferir: Ruanda celebra genocídio. Imaculada Notícias volta daqui a pouquinho. Imaculada Notícias está de volta e passados 25 anos do genocídio que matou pelo menos 800 mil pessoas em Ruanda, cerimônias em homenagem às vítimas foram celebradas. O massacre entre abril e julho de 1994 foi instigado pelo regime extremista. No aniversário de 25 anos do genocídio que matou pelo menos 800 mil pessoas em Ruanda, o presidente Paul Kagame destacou a força do povo. Kagame lançou os atos de recordação do genocídio e acendeu a chama no Memorial de Gizozi, em Kigali, onde mais de 250 mil vítimas foram enterradas. Rwanda became a family once again.
Ruanda se tornou uma família novamente. Os braços do nosso povo entrelaçados para constituir os pilares da nossa nação. Instigado pelo regime extremista da etnia Hutu, então no poder, o massacre mirou principalmente a minoria da etnia Tutsi no país, mas também Hutus moderados. O assassinato do presidente Hutu Juvenal Abirimana, em 5 de abril de 1994, desencadeou a ação. No dia seguinte, as Forças Armadas e as milícias extremistas iniciaram as matanças. Incentivada pelas autoridades, parte da população participou do extermínio em todo o país. A carnificina só terminou quando os rebeldes Tutsis da Frente Patriótica Ruandesa entraram na capital Kigali em 4 de julho, com um jovem militar de 36 anos no comando, Paul Kagame. Presidentes de países africanos participaram da cerimônia, mas apenas um líder de fora do continente esteve presente, o primeiro-ministro belga Charles Michel, que viajou para expressar o apoio à antiga colônia. Il faut le dire, ce génocide est aussi l'échec de la communauté internationale. Isto precisa ser dito. Este genocídio é também fracasso da comunidade internacional, que não pôde prevenir, evitar ou parar este crime contra a humanidade. Estou aqui diante de vocês em nome de um país que também quer assumir a responsabilidade, olho no olho, diante da história. Assumer les yeux dans les yeux sa part de responsabilité face à l'histoire. A ausência do presidente Emmanuel Macron, que recusou o convite por motivos de agenda, foi uma decepção para os ruandeses, que esperavam ouvir as desculpas da França pelo papel em 1994. Ruanda acusa a França de ter sido cúmplice do regime Hutu e de ter participado dos massacres, o que sempre foi negado por Paris. Macron fez vários gestos simbólicos em direção a Kigali, como a criação de uma comissão de estudo de arquivos do período e o anúncio de um dia em recordação do genocídio. E o executivo brasileiro Carlos Ghosn foi retirado da diretoria da Nissan. A decisão foi tomada por acionistas da montadora japonesa por causa das acusações contra ele de sonegação fiscal e fraude financeira. Acionistas da montadora japonesa Nissan removeram nesta segunda-feira, durante uma reunião extraordinária, o executivo Carlos Ghosn da diretoria da empresa. A decisão é uma consequência das acusações de sonegação fiscal e fraude financeira. A reunião, organizada em um hotel de Tóquio, foi a primeira da empresa desde a detenção em novembro do empresário de 65 anos, considerado um titã da indústria automobilística. A diretoria aprovou ainda a exclusão de Greg Kelly, americano que trabalhou durante vários anos como principal auxiliar de Ghosn e que também é acusado por fraude. Na mesma reunião, os acionistas aprovaram o nome de Jean-Dominique Senard, principal executivo da Renault, como substituto de Ghosn. A Nissan havia removido Carlos Ghosn do cargo de presidente da empresa logo após sua detenção, mas era necessário uma assembleia de acionistas para sua exclusão definitiva da influente diretoria. O executivo enfrenta no Japão 3 acusações fundamentais. As 2 primeiras se referem ao alegado desvio de quase 80 milhões de dólares e às manobras para esconder os recursos dos próprios acionistas. A terceira diz respeito à tentativa de transferir dívidas pessoais para a Nissan. E um evento no Rio de Janeiro, no fim de semana, faz uma homenagem a refugiados e imigrantes que vivem no estado. A programação de Cariocas do Mundo celebrou a diversidade de culturas com muitas oficinas, apresentações e música. Ninibe veio da Colômbia de carro com a família. Depois de receber ameaças de grupos paramilitares, ela buscou no Rio de Janeiro um segundo lar. Eu tenho quase 40 anos e recomeçar uma vida de novo. Depois de perder tudo, não é fácil. Ninibe foi uma das refugiadas que fez uma demonstração cultural do país de origem. Ela apresentou a pintura cuna, arte indígena do norte da Colômbia. Eu tinha a oportunidade hoje de que as crianças brasileiras conheceram uma coisa de minha cultura, fizeram de um jeito diferente, livre e utilizando muito cor, que é um pouco parecido a lo que é meu estilo na pintura. A feira teve outras ações, como tatuagem em rena feita por uma venezuelana, oficina de turbante e penteados afro. Garcia é uma angolana que veio morar no Brasil ainda grávida. Apesar das dificuldades, ela se sente feliz com a acolhida brasileira e alimenta um sonho. Eu ganhei minha filha aqui. O sonho que eu tenho, eu não quero que minha filha passe o que eu passei na minha infância. Fugir à guerra, vai no Congo, vai no
na Côte d'Ivoire, a gente nasceu 5. Tem uma imagem, a gente ainda, até hoje ainda não conhecemos, porque outra pessoa levou. Depois da entrevista, o abraço afetuoso das companheiras brasileiras que se comovem com a história. Nós somos um país acolhedor e nós entendemos a situação da mulher negra, angolana, num país distante, né, do seu país, e com uma história muito difícil de vida. A nossa ideia é não só homenagear essas pessoas que vêm para o Brasil, que têm dificuldade na sua vida, mas também mostrar como que eles trazem muito talento, muita cultura, muita experiência, muita vivência. Teve também suco de frutas africanas e dança. As pessoas que estudam com a gente sempre falam como isso é importante, enriquecedor, ter essa troca com esses professores que são refugiados. No palco, o senegalês cantou o amor e a união. Mas a gente também pediu uma apresentação exclusiva e cheia de significado. Dá no seu sorriso, dá no seu coração. Bom, e essas foram as informações do dia de hoje. Eu te espero amanhã, 5h30, aqui pela TV Imaculado. Bom início de noite para você e até amanhã.